Está no ar o programa Redescobrindo a Reforma, produzido pela TV Mackenzie para comemorar o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Foi em 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero, segundo muitos historiadores, pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Com isso, Lutero conclamava todos para uma volta à centralidade da palavra de Deus na pregação e na prática da vida cristã. Mas a Reforma Protestante não tratou apenas de questões religiosas. Ela teve também implicações econômicas, políticas e sociais, contribuindo grandemente para a educação e as artes. E hoje no nosso programa, nós vamos tratar sobre a Reforma Protestante e a arquitetura. Para tanto, convidamos o professor Eduardo Abrunhosa. É um prazer tê-lo no programa de hoje para tratar de um tema que poucos tratam, sobre a arquitetura. E eu gostaria de, então, começar a nossa entrevista perguntando, já que a reforma teve implicações sociais, políticas, econômicas, tem algo também a ver com a arquitetura? Existe uma arquitetura com características protestantes? Professor Paulo, muito obrigado pelo convite, para nós estarmos aqui conversando sobre isso. Me permita dar uma contribuição já nessa sua fala introdutória. A arquitetura é um tema em que muitos falam. Poucos falam sobre arquitetura reformada, porque também muitos falam sobre arquitetura religiosa, mas sobre arquitetura reformada poucos falam, porque realmente é um tema pouco explorado. Nós podemos observar a influência da reforma e do pensamento reformado na arquitetura feita pelo movimento protestante de diversas maneiras. Mas especificamente não há uma arquitetura reformada, não há uma construção, uma materialização do pensamento reformado em uma construção, num edifício religioso propriamente dito. O que há são apropriações de códigos, símbolos, signos, arquétipos próprios dos templos religiosos e dos locais de culto, que no ambiente reformado passam a ganhar então uma outra conotação e uma outra disposição. É muito comum as pessoas passarem, mesmo aqui no Brasil, nas igrejas protestantes históricas, mais antigas, centenárias no Brasil, e uma pessoa comum, num país como o nosso, de origem católica, eventualmente achar que aquela igreja, embora sendo uma igreja protestante, reformada, seja uma igreja católica. Okay. Então não há exatamente uma arquitetura protestante ou uma arquitetura reformada. Há, na verdade, uma apropriação e uma ressignificação de elementos arquitetônicos no ambiente reformado que vão dar essas características. E é um pouco disso que a gente pode, acho que a gente pode conversar hoje. Então, professor, desde o Antigo Testamento a gente vê como se desenvolveu um local de culto onde Deus interagia com o seu povo. Isso já começa lá no tabernáculo, no deserto, depois o templo de Salomão e mesmo o templo depois remodelado, reformado por Herodes já nos tempos de Cristo. E como e a gente sabe que o próprio Jesus ensinou que o verdadeiro templo somos nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Como é que o protestantismo trata essa questão nos dias de hoje? Me permita, antes de chegar nos dias de hoje, fazer uma pequena digressão, sim, acompanhando o seu próprio raciocínio. Há uma questão teológica a ser pontuada aí. Uma diferença clássica entre prestar culto no templo e prestar culto em um local de culto. Okay. A concepção do templo posta no Antigo Testamento, que de certa maneira é resgatada pelo catolicismo romano, sobretudo, e expresso nos seus templos, e por isso são denominados templos, pressupunha a existência do altar, a exemplo do que havia no templo de Salomão, no tabernáculo, pressupõe-se a existência do altar. O local onde presta-se o sacrifício
em adoração e culto a Deus. Por isso, a missa, na sua concepção teológica, ela é um ato sacrificial, porque ela é prestada num templo, diante de um altar, e as igrejas mais antigas, inclusive católicas, guardavam embaixo do altar, e sobretudo, às vezes, no altar-mor, né, no principal altar, o sacrário e o Senhor morto. Uma imagem do Senhor morto. Ou seja, o sacrifício está ali. E nós apresentamos também os nossos corpos em adoração a Deus, em sacrifício. Essa é a concepção católica que, de alguma maneira, resgata e remonta à concepção judaica do sacrifício. Trazendo para a atualidade, e aí quando eu falo atualidade, eu estou me referindo fundamentalmente do século XX para cá, que é o nosso horizonte histórico temporal da reforma no Brasil, para ficar dentro do nosso contexto nacional. O que nós vamos perceber é que a centralidade do culto e das igrejas protestantes, no que diz respeito ao seu desenho, não está no altar, porque ele não existe. Afinal de contas, o culto não é um ato sacrificial, como eu acabei de dizer. Está na palavra, no púlpito, no local da exposição da palavra do Senhor. Então, toda a nave do templo, ela é organizada e toda a estrutura de culto converge, as atenções convergem, a perspectiva converge para o local onde a palavra é ministrada. Não é nem para o pregador, é para o local onde ele vai estar. Para o local, ou seja, até algumas igrejas muito tradicionais em que o pregador só se ocupa o púlpito no momento da exposição da palavra. Para ficar bem marcado que aquele local central é o local onde a palavra é exposta. As igrejas neopentecostais, mais recentemente, e algumas igrejas, inclusive históricas também, têm perdido essas características do ponto de vista do desenho. Nós vamos falar sobre isso depois do intervalo. Fique com a gente, daqui a pouco voltaremos. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Educação escolar cristã. História, conceitos e práticas pedagógicas. Organizado por Davi Charles Gomes. Da abordagem histórica da educação cristã às questões filosóficas da prática educacional, livro destinado a educadores de instituições de ensino que buscam a excelência na educação aliada à cosmovisão cristã reformada. Entre a Bíblia e a Espada, uma análise da filosofia e da teologia política em João Calvino, de Gerson Leite de Moraes. A obra apresenta uma perspectiva da filosofia e da política no pensamento do reformador João Calvino. O autor indica uma trajetória que ajuda a captar a lógica do Estado moderno e as origens da vida igualitária e laica que marcaram a existência livre desde Calvino. A primeira igreja protestante do Brasil, Igreja Reformada Potiguara, de 1625 a 1692, de Jaqueline de Souza. A obra relata o surgimento da primeira igreja protestante em solo brasileiro, fruto da ocupação holandesa no Nordeste, de 1630 a 1654. A Igreja Reformada Potiguara nasceu da união de índios e holandeses reformados e vem ser a primeira igreja evangélica indígena das Américas. Protestantismo e História, Brasil e França na visão de Émile Leonard. Organizado por Marconi Bezerra Carvalho, o livro reúne artigos do renomado historiador francês, que foi professor da Universidade de São Paulo de 1948 a 1950. A obra é indicada para historiadores, teólogos, estudantes, pesquisadores e interessados na história do protestantismo no Brasil. Calvino e a influência de seu pensamento. Ensaios brasileiros sobre Calvino e Calvinismo. Organizado por Davi Charles Gomes e Augustus Nicodemos Gomes Lopes, a coletânea de ensaios aborda a vida e a obra de João Calvino, sob a perspectiva da tradição protestante calvinista.
Estamos de volta com o programa Redescobrindo a Reforma e hoje entrevistando o professor Eduardo Abrunhosa. Professor, estávamos conversando sobre a centralidade do púlpito na igreja protestante. E pegando então dali, queria lhe perguntar agora, quais são as características de um templo protestante? Professor Paulo, quando nós pensamos hoje em um templo protestante e olhamos retrospectivamente para as grandes igrejas protestantes no mundo, há uma série de similaridades do ponto de vista do desenho das igrejas. Por quê? Porque não existe uma arquitetura católica, uma arquitetura protestante ou uma arquitetura... existe arquitetura religiosa ocidental. E a arquitetura religiosa ocidental, ela tem vários pontos de similaridade. Então, quando nós olhamos externamente para as igrejas históricas, eu já havia citado isso, é possível que nós olhemos para uma igreja reformada, para uma igreja protestante, para uma igreja evangélica tradicional, como, por exemplo, sou carioca, a igreja metodista ali no Largo do Machado, no Flamengo, próximo ao bairro do Catete, no Rio de Janeiro, ou a igreja congregacional fluminense, que era do reverendo Robert Calley, ali no centro do Rio, próximo à Central do Brasil, ou a igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes. Sim. Todas elas são igrejas que guardam características muito semelhantes ou do neogótico ou do neoclássico a outras igrejas católicas. A grande diferença não está na sua exterioridade, está na sua interioridade, ou seja, no seu interior. Okay. A ausência dos desenhos sacros, em que pese essas igrejas mais antigas também têm muito o uso dos vitrais, né? Representando cenas bíblicas da ceia, da Eucaristia, de Jesus andando com seus apóstolos e discípulos. A figura do bom pastor. A figura do bom pastor. É muito comum. A figura do samaritano. Então é muito comum que existam vitrais desse tipo em igreja, no lugar onde haveria provavelmente um pequeno altar para ter as imagens. As imagens, isso. Pequenas capelas. Então isso é uma coisa que não existe nas igrejas protestantes. A igreja protestante ela é muito despida dessa suntuosidade própria que tenta, de alguma maneira, destacar e enaltecer o sacrifício pessoal daqueles que são beatificados ou santificados. Como nós não temos isto no nosso escopo teológico, isso também não está presente. Exato. O que está presente é a grande nave, o grande salão, onde aqueles que participarão e farão o culto têm o seu espaço próprio e devido. O local, normalmente, para aqueles que vão cantar e louvar a Deus. O coral tem um lugar. O coral tem um local de destaque, porque o louvor tem um local de destaque na vida da igreja. E o local da palavra. E, normalmente, no seu mobiliário, de frente a este local, o púlpito, está a mesa da Eucaristia, ou seja, palavra, a exposição da palavra e a ministração do sacramento tem local central de destaque na igreja ou no desenho da igreja reformada, da igreja protestante. Essa talvez seja a grande característica. Era muito comum ainda até metade do século XX nós termos igrejas protestantes. Aqui a Igreja Unida em São Paulo, na Rua Helvétia, tinha lá sino e tocava o seu carrilhão. E existem muitos registros de pacientes na Santa Casa de Misericórdia, aqui na Rua Veridiana, que sabiam qual era o horário do culto, porque era diferente do horário da missa na igreja de Santa Cecília. Então, quando tocava um e os toques eram diferentes, as pessoas conheciam quando era o toque da igreja protestante e quando era o toque da igreja católica. Hoje também isso, nem as torres estão presentes, nem muito menos os sinos. Mas algumas igrejas ainda preservam o órgão de tubos. Sim, sim. É uma coisa muito bonita, professor. Temos muitas igrejas que preservam a música, que é uma grande característica. A presbiteriana aqui da Nestor, da IPI. A primeira igreja presbiteriana de São Paulo, daqui da Nestor Pestana, da IPI, tem. A própria Unida na Rua Helvétia também tem um órgão de tubos. A presbiteriana Jardim das Oliveiras. Também, se eu não me engano, ali também tem, nos jardins ali. Enfim, a música e a valorização da música com a congregação, o canto congregacional também é uma característica muito própria da reforma. O problema é que hoje em dia,
nos dias atuais, o movimento neopentecostal, sobretudo, mais do que o movimento pentecostal, promoveu, por questões inclusive de interpretação socioteológica, uma descaracterização das igrejas. E uma descentralização da palavra. Não tem, desculpe, não tem nem como dizer se descentralizou ou não, porque desapareceu o púlpito. Nós temos agora um grande palco, porque na verdade é onde se apresentam a figura do mediador, né, do animador de auditório. Mas, professor Eduardo, o senhor tocou num assunto muito interessante, a remoção do púlpito. É interessante que ao remover o púlpito, a igreja neopentecostal introduziu o altar. Eles usam muito essa expressão, o altar, venha para o altar, traga aqui no altar, porque púlpito está ligado à palavra e altar está ligado ao sacrifício. A teologia neopentecostal, professor Paulo, o senhor é professor de teologia contemporânea, o senhor conhece bem isso. A teologia ela se apropria de diversos elementos teológicos, de diversas matizes, para construir um discurso com alguma coerência e que tente fazer algum sentido. É próprio do ser humano essa busca pelo eterno, e quanto mais metafísico e metafórico for esta busca, mais sentido parece ter. Porque, na verdade, o homem sabe que Deus é algo incompreensível, e essa incompreensão de Deus, quanto mais ela tiver expressa pelas palavras ou pela forma de culto, parece que eu estou mais próximo. Então, na verdade, o movimento neopentecostal criou uma forma de proximidade com Deus que desse conhecimento difuso. Então, a palavra ela fica escondida no meio de uma série de coisas que acontecem na expressão cultica. E, na verdade, o que nós temos é um grande auditório, não temos mais um local de culto, um templo, ou nem... Mesmo o templo que eles tanto falam, não tem mais. Professor Eduardo, como é que os protestantes, os imigrantes protestantes, quando chegaram ao Brasil, como é que eles desenvolveram esse imaginário sagrado em termos arquitetônicos? Esta pergunta o professor Eduardo Abrunhosa responderá logo depois do intervalo. Fique com a gente, voltaremos em seguida. Cristianismo Reformado, uma história contada por meio da filatelia, de Maurício Melo Menezes. O livro convida o leitor a descobrir um pouco mais sobre a rica história da Reforma, contada por meio de imagens filatélicas da coleção do autor, inteiramente dedicada ao tema. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma e hoje entrevistando o professor Eduardo Abrunhosa. Professor, antes do intervalo fiz uma pergunta, vou repeti-la. Como que os imigrantes protestantes desenvolveram o seu imaginário sagrado em termos arquitetônicos depois que chegaram ao Brasil? A expressão do ideário ou do imaginário sagrado, como você coloca, no protestantismo de imigração no Brasil, ela está muito amarrada, e a arquitetura ela é um produto da cultura também. Sim. A expressão cultural desses povos. Então, quando nós vamos a cidades de colonização alemã, onde a presença e o trabalho dos missionários protestantes, como o caso de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, com a presença dos alemães, você vê a presença da cultura e da arquitetura alemã ali, não apenas na igreja, mas em toda a cidade, suíça e alemã. E é óbvio que quando se trata da questão do sagrado, você vai lá conhecer aquela comunidade e aquela igreja. Um outro exemplo também é a igreja luterana em Petrópolis, que fica logo atrás da grande catedral de São Pedro. Então, você vai perceber, e se você fizesse um recorte, se pudéssemos fazer um recorte geoespacial e transpor aquela igreja do final do século XIX, início do século XX, para qualquer vilarejo alemão, ela
encaixaria-se, provavelmente. Então, na verdade, e essa é uma propriedade da arquitetura. A arquitetura ela tem essa capacidade de traduzir também um pouco da experiência, da vivência e fazer acomodar essas comunidades. Então, a gente vai encontrar isso nas igrejas mais antigas e as primeiras igrejas metodistas remontando o desenho e o estilo inglês, nas luteranas remontando o estilo alemão, mesmo nas presbiterianas remontando o neogótico europeu, sobretudo o inglês também. Desta forma, como nós somos muito despojados, inclusive teologicamente, com muitas reservas para tratar essa questão do sagrado ou da expressão metafísica da nossa religiosidade, ou mística mesmo da nossa religiosidade, essa expressão ela acaba ficando muito nesse campo, no que já era definido e clássico culturalmente. Uma outra forma é visitando os cemitérios protestantes. Nós vamos poder perceber alguns desenhos, algumas disposições que são muito próprias e características da arte protestante ou da arquitetura protestante no cemitério dos ingleses no Rio de Janeiro ou mesmo aqui. Isso já é um tema... É um outro também, tema. Mas é um tema bem menos explorado, né? Muito menos, muito menos. Mas muito interessante que você mencionou sobre os cemitérios e que tem beleza. Não, até porque esses imigrantes não poderiam ser enterrados em qualquer lugar. Então os cemitérios foram criados para eles, para que se enterrassem os seus filhos e pais, enfim. E professor Eduardo, qual é o espaço do sagrado nos dias atuais? Como é que você faz essa leitura? Nós vivemos uma sociedade contemporânea, que alguns chamam de pós-moderna, outros chamam de terceira modernidade, enfim, chame como quiser. Os dias de hoje são dias de muita angústia do ponto de vista da coletividade, da população mundial. Muitas incertezas, é uma sociedade onde nós não temos mais nenhum compromisso, não se gera o compromisso com a longa duração, com o eterno. Nós queremos resolver isso hoje, queremos resolver isso agora. É o imediatismo. Eu quero Deus agora para mim. Então, eu não ir do ponto de vista do inconsciente coletivo por uma igreja que me remonte toda essa ideia de que eu, na verdade, estou providenciando e trabalhando a minha vida, a paz de Cristo na minha vida hoje, mas, na verdade, cuidando da minha vida eterna, que vai acontecer pela eternidade, que é um tempo tão longo, hoje não faz sentido para alguns, para a grande maioria. É verdade. E aí, na verdade, eu preciso mercadejar essa fé. Daí, então, nós temos hoje igrejas e locais de culto, ou expressões cultico-religiosas, muito associadas à ideia mercantil, né? do prazer, a substituição do cinema por um local de culto. Ou pelo entretenimento no culto. Ou a transformação de um clube em lugar de culto. É quase que dizer o seguinte: neste lugar onde eu cuidava hedonisticamente do meu prazer e do meu corpo, agora eu estou pagando para Deus cuidar do meu prazer e do meu corpo, inclusive também da minha felicidade. Então eu desaproprio esse lugar de prazer humano e transformo esse lugar em prazer divino, ou em prazer com Deus. Só que, na verdade, quando você vai ver essa conformação do espaço, ele continua sendo do prazer humano, da catarse coletiva, da histeria religiosa, onde, na verdade, a relação individual e particular, sobretudo da audição, exposição e contato com a palavra de Deus e ministração dos sacramentos, que são, na verdade, os grandes sinais da igreja, as grandes identificações da igreja, vão ficando sempre em segundo plano. Eu quero um grande palco com boa iluminação, uma sonorização de primeira linha, para que eu possa... Um show, para que eu possa fazer o nosso culto e não prestar o nosso culto. E eu vejo até que muitos cultos, professor, acontecem na horizontal. Vire para o teu irmão, vire para lá. A questão da semiótica, né? A questão semiológica de como se fala, e ainda há pouco você citava isso, no movimento, sobretudo no movimento neopentecostal, e que, infelizmente, algumas igrejas reformadas e algumas igrejas protestantes têm acabado por sofrer essa influência e reproduzido, é muito complicado. Traga no altar
venha diante do Senhor e derrame aqui. E aí os caras fazem lá um altar, fazem lá uma arca, vem aqui e deposite na arca, passe aqui pelo portal, dispense esse perdão, você tem que aproprie-se da bênção, apropriar da bênção. Toma posse. Toma posse, determine. Decrete a sua decrete. vitória. Então, assim, isso também, do ponto de vista da linguística, é uma outra discussão muito interessante. Estou me lembrando de uma frase do Carlos Spurgeon, príncipe dos pregadores ingleses em Londres no século XIX. Ele dizia que a fé cristã não foi feita para os olhos, para o coração, foi feita para a mente principalmente. Porque por isso a fé cristã tem poucos símbolos, né? O batismo e a ceia. Então, Spurgeon já tinha essa visão. O próprio João Calvino, ao teorizar a presença mística de Jesus, que é o centro da sua doutrina sobre a Eucaristia, o que ele está dizendo é nada mais nada menos do que isso. Cristo está mística e metafisicamente presente, aonde aqueles que o adoram e prestam culto e na verdade servem a Ele, estão reunidos. Não importa se na praça, não importa se na igreja, não importa se nós dois aqui. Estamos aqui em nome de Cristo, então Ele está presente de maneira mística. E o templo somos nós. Invisível, mas real. Mas real. Aí cumpre-se a palavra dele em Mateus 28, né? Estarei com vocês até o fim dos séculos. Com certeza. E nós podemos contar com isso. Com certeza. Professor Eduardo, foi um prazer muito grande entrevistá-lo hoje. Eu mesmo vi coisas que para mim eram desconhecidas, então a sua entrevista, sua fala enriqueceu o programa Redescobrindo a Reforma. Agradeço muito a sua participação e que Deus o abençoe grandemente. E fique conosco no próximo programa Redescobrindo a Reforma, que eu creio será também de crescimento para a sua vida, tanto na área acadêmica, quanto também na área espiritual. Deus abençoe.